Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante e extremamente dolorido para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que enfrentam dificuldades para se afastar de ambientes e relacionamentos tóxicos, mesmo quando eles sabem que isso está prejudicando o seu desenvolvimento e o seu crescimento. E muitas vezes a sensação, as pessoas alegam que eles sentem, estou sendo egoísta. É muito comum quando a pessoa decide deixar para trás aquilo que não faz bem, mas ele está naquele ambiente muito tempo, mas essa ação, na verdade, você tem que entender, ela é um passo extremamente crucial para você crescer. E não é à toa, só para vocês verem, quando eu ensino a liberdade financeira, os 6 pilares da liberdade financeira, na ordem da importância dos pilares, ambiente é um dos mais importantes, ele só perde para a mentalidade. Ele é muito mais importante do que o padrão de vida que você vive, sobre o seu dinheiro, sobre o investimento. Ambiente que você vive. E eu quero que vocês entendam uma coisa, pensar em você é o primeiro passo para se libertar e crescer em todas as áreas na sua vida. Um dos erros porque a gente associa a palavra egoísta, egoísmo, sobre uma pessoa que só está pensando em ele mesmo, só está pensando no próprio benefício dele. Quando eu estou afastando, eu estou pensando só em mim. Não, você não entende. A primeira coisa que vocês têm que entender, isso em todas as áreas da nossa vida, é que sempre nós precisamos pensar em nós em primeiro lugar. Não, bem, mas está sendo egoísta. Não. A primeira pessoa mais importante na família, a primeira pessoa mais importante no seu ambiente, no trabalho, sempre será você, não os outros. Mesmo quando a gente está falando de família, de filhos, de pais, de marido, de mulher, de tudo, a pessoa mais importante é você. Se você não pensa em você, você não pode pensar nos outros. A palavra egoísta, que vem do simplesmente pensar em você no contexto muitas vezes negativa, ela está errada nessa questão. Por quê? Porque quando você pensa em você em primeiro lugar, quando você se preocupa em você crescer, em você evoluir, em você ter sucesso, em você estar no ambiente certo, quando você está bem, todo mundo na sua volta vai estar bem, você vai poder cuidar de todo mundo. Mas quando você coloca todos os outros em primeiro lugar e deixa você para trás, isso muitas vezes pais acontece isso com eles, você deixa sempre em segundo plano ou às vezes em nenhum plano, sempre pensa nos outros, aos poucos e no longo prazo, isso vai ser extremamente prejudicial para você. Isso no longo prazo vai acontecer que você obviamente está sendo prejudicado e no final também você não vai fazer o bem para os outros porque você não está bem e quem não está bem nunca pode fazer o bem por outras pessoas. Então, se a gente fala de como a gente corrige a situação, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente é frutos daquilo que a gente consome o tempo todo. O que você lê, o que você conversa, o que você escuta, o que você assiste, tudo isso nos alimenta, tudo isso soma do que a gente se torna. Se você vai mudar os estímulos, se você vai mudar as informações que você está consumindo, você também muda você mesmo. Então, afastar daqueles fontes que está se prejudicando, esse é o primeiro passo essencial. A segunda coisa que você tem que prestar atenção é no nosso ambiente. Se você quer melhorar seu bem-estar, sua saúde, sua forma física, seu performance, tudo isso está ligado, obviamente, à sua alimentação, suas atividades físicas. Será impossível manter a mesma alimentação errada e esperar melhorar significativos nos seus índices de saúde. A nossa mentalidade, nossos sonhos, nossos objetivos, eles são alimentados da mesma forma. Ele só pode crescer com os nutrientes corretos. Então, quando você está em um ambiente tóxico, em um ambiente onde limita o sono, um ambiente que só fala de problemas de crise, isso sempre vai limitar seu crescimento. Então, quando você sai desse ambiente, quando você sendo egoístas e deixa os outros no ambiente sozinhos, você abre espaço para novas perspectivas, novos sonhos, novos objetivos, que vai sendo alimentado pelos novos ambientes que você está entrando. A terceira coisa que você precisa saber, não basta só afastar do ambiente, você tem que agora começar a cercar com as pessoas certas. As pessoas que convivem com a gente, elas têm enorme impacto no nosso crescimento. Se você está cercado com as pessoas corretas, pessoas de valores, pessoas inteligentes, pessoas que falam de sonhos, de objetivos, de conquistas, eles inspiram você, eles vão incentivar você para evoluir. E isso é extremamente fundamental. A convivência com essas pessoas vai valorizar o seu potencial. Isso vai te ajudar a alcançar o seu melhor potencial. Não se culpa muitas vezes quando você afasta de pessoas que têm influências negativas. Tem que ter coragem. E essa questão de ser egoísta é um passo necessário para seu progresso na vida. O próximo ponto que você tem que prestar muito atenção, toma muito cuidado em estar conformado. Muitas pessoas se conformam. Ser humano, ele para não sofrer,
Ele não quer o dia todo acordar de manhã e pensar como a vida dele é ruim, como o ambiente dele é ruim, como as coisas dele é ruim. Então, aos poucos, ele se autoconvence que a situação não é tão ruim. Vou contar para vocês uma história. Eu mudei para um apartamento em Sorocaba, que era ao lado da avenida. O apartamento era super bonito, mas obviamente eu não percebi isso. E quando comecei a dormir lá, o barulho era insuportável da rua. Mas insuportável porque era perto da avenida. Só que sabe o que é mais incrível? Que passaram 2, 3, 4 semanas, eu já não escutava quase nada. Você acostuma. Sendo barulho, seja o cheiro, seja ambientes negativos, seja viver em ambiente tóxico, as pessoas que sempre criticam, você acostuma, você começa a achar normal. Não permite as coisas que não são saudáveis, as coisas que não é ambiente que você quer viver, não lhe permite acostumar, se conformar com isso. Mudar isso dá medo, é desconfortável, mas isso é o único caminho para você ter uma vida plena e realmente rica de oportunidade. Não espera que as coisas vão piorar muito. Não, está ruim, mas está bom. Não, você não precisa se conter. Eu sempre falo que a vida é única. A vida é um presente de Deus. E você só tem uma chance para viver uma vida. Não tem segunda chance para ninguém. Ninguém, é só uma vida. Então, nunca fica contente com mais ou menos. Você tem um ambiente que não favorece você, um ambiente que não é 100% do jeito que você quer. Luta para ter o ambiente que você quer, o ambiente que você merece. Próximo ponto, sempre se preocupa em ter estímulos. Por que isso? O que significa estímulos? Estímulos são lugares, são pessoas, são objetivos, são projetos que desafiam você. Tudo na vida. Quando você está em um ambiente onde você está acostumado a vida toda a fazer a mesma coisa, você não se desenvolve, você não se esforça. É como ir para a academia e fazer o mesmo movimento com o mesmo peso sempre. No começo talvez era desafiador, mas depois de 2, 3, 4 semanas, o mesmo movimento na academia com o mesmo peso não te desafia mais. E se você vai repetir esse mesmo movimento durante meses e anos, você simplesmente vai perceber que você não evoluiu para um lugar. Então a forma que você evolui, a forma que você cresce, é quando você tem novos estímulos. E os estímulos, eles são muitas vezes desafiadores, muitas vezes isso requer dor, pós-treino, tudo isso. Mas essa é a única forma que você evolui. E um dia você vai ter a melhor versão sua. Se você sempre vai repetir as mesmas coisas, com as mesmas dificuldades, você sempre vai ter os mesmos resultados. Sexta coisa, muito importante. Toma muito cuidado com o tipo de relacionamento que você está vivendo. Muitas vezes com relacionamentos tóxicos, um ambiente tóxico. Isso obviamente vai impedir você de viver a sua melhor versão. E presta bem atenção, como eu falei para vocês antes, da mesma jeito que eu acostumei para barulho da minha janela, do meu quarto, você acostuma também do barulho das pessoas à sua volta. Você costuma para viver com pessoas que o tempo todo criticam, o tempo todo pisam em cima de você, o tempo todo não valoriza com vocês. De novo, tem que lutar para o relacionamento dar certo. Mas quando você está muitos anos no mesmo relacionamento, muitos anos em relacionamento que você sabe que não presta, que não vai a lugar nenhum, relacionamento tóxicos, e você sabe que não tem expectativa nenhuma que vai mudar, que vai melhorar. Você tem que ser egoísta ao ponto de pensar em você e não nos outros. Eu vou contar para vocês uma coisa extremamente polêmica. Quando meus pais se separaram, eu tinha 16 anos. Eu lembro disso até hoje. Meus pais chamaram a gente, os 3 filhos, para conversar, para falar para nós. E sabe o que a gente falou? Eu lembro que eu falei a resposta. Por que vocês demoraram tanto? E nossos pais não se separaram pensando na gente, mas foi péssimo. Péssimo, porque durante muitos anos, antes da separação, a gente viveu um péssimo. Uma casa que sempre brigavam, tudo isso. Então, meus pais pensavam nos filhos. Mas foi péssimo, porque se eles pensavam, entre aspas, neles, e faziam o que é melhor para eles, será muito melhor também para os filhos. E hoje meus pais têm um relacionamento maravilhoso, tudo isso depois que eles se separaram. Entendem isso? Então, muitas vezes, quando você, mas eu estou pensando nos filhos, estou pensando nisso, estou pensando no fulano, está errado. O que está errado, está errado. E se você não vê que tem consertos, você vai ter que corrigir e ir embora. E mesmo que isso dá muito medo para começar um novo início, que você não tem condições, tudo isso, você tem que pensar o que é melhor para você. E ser humano, confia em você. Você vai dar certo de qualquer forma. O pior é se manter por medo em uma situação que você sabe que não tem futuro nenhum. O 7º ponto, se ele é ligado para os outros pontos. Se você quer uma mudança na vida, não perca tempo. Simplesmente isso. Por quê?
Porque como eu falei para vocês, o tempo é curto demais. Você está no ambiente certo, no relacionamento certo, perto das pessoas erradas, tudo isso, você vai precisar tomar atitudes e rápido. Não deixa para depois. E não tem tempo melhor para começar a mudar as coisas. E eu sei que muitas vezes você vai ter medo das mudanças e muitas vezes você vai querer adiar. Não, daqui a pouco as coisas, as crianças vão crescer, isso vai mudar, fulano vai fazer, o trabalho vai terminar, o projeto. Não. Se você chegou para a conclusão, de novo, depois que você tentou de tudo, se você chegou para a conclusão que a única coisa é a mudança requer atitude, ela requer urgência, ela requer ser feita agora. Não permite seu tempo passar, porque o tempo que você poderia ser, coisas que você poderia fazer hoje, só poderia ser hoje. Muitas vezes a gente adia nosso futuro, adia nossos desejos, adia nossos sonhos. Depois eu vou pensar em mim, depois eu vou viajar, depois eu vou fazer isso, depois eu vou mudar. E o tempo passa e o tempo é precioso, o tempo nunca vai voltar. Então o tempo é agora. A mudança, ela exige coragem. Mas coragem é essencial para tudo na vida. E especialmente para ter uma vida plena, para realmente aproveitar seu potencial. Não tenha medo de afastar do ambiente ou das pessoas que não te fazem bem. Quando você faz isso, você não está sendo egoísta. Você está pensando também nas pessoas. Às vezes o ambiente que você está, as pessoas que você está, elas talvez eles prejudicam você e talvez eles estão sendo prejudicados pelas atitudes. E quando você afasta, você abre um leque de possibilidade para todo mundo. E o mais importante, você está abrindo um leque de possibilidade para você crescer, para você evoluir, para você se conhecer, para você viver sua melhor versão. E o mais importante, quando você cresce, você vai fazer bem para todo mundo. Talvez é um momento que você tem que afastar para pensar em você, é um momento que você tem que afastar para poder crescer, para poder respirar um ar novo. Mas eu garanto para você que quando você vai evoluir, quando você vai ser mais feliz, quando você vai ter mais resultados, automaticamente você vai influenciar e inspirar as outras pessoas. E às vezes, saindo de um ambiente, é o melhor presente que você pode dar para aquele ambiente. Porque, por um lado, você vai crescer, e por outro lado, você vai mostrar para as pessoas que ficam para trás que se eles vão mudar, se eles vão tomar atitude, se eles vão ter coragem, igual você tinha no passado, um dia eles podem ter os mesmos resultados que você. E esse é o maior presente que eu sempre falo que a gente pode dar para os outros. A inspiração. Inspiração pelos resultados que você conquistou, você inspira os outros, que talvez eles podem também ser um dia a melhor versão deles, como você está sendo a sua melhor versão hoje. Esse é um dos vídeos das séries de desenvolvimento pessoal. Espero que você gostou. Se gostou, curte. Isso é importante, que mostra para o YouTube que esse vídeo ele levou valor para vocês. Comenta se ficou alguma dúvida. Compartilha com outras pessoas. E obviamente não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho.